Olá, bom estarmos juntos novamente. Boa noite a todos os amigos, amigas, companheiros e irmãos. Hoje, João Firmino e eu, trabalhadores da Casa Espírita Maria de Nazaré, temos a honra e a alegria de mais uma vez estar com vocês através do canal do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. É uma honra, uma alegria, porque é muito bom podermos falar um pouco das obras básicas da doutrina espírita. Mas antes de iniciarmos o nosso roteiro de hoje, gostaria de dar um recado para que todos aqueles que ainda não tenham se inscrito no nosso canal do YouTube, que o façam. É importante que, ainda que você assista a nossa exposição, a nossa live pelo Face, que vocês possam lá no YouTube darem o seu like. Quem não se inscreveu, que se inscreva. É CEMN, Casa Espírita Maria de Nazaré, traço Casa Espírita Maria de Nazaré. É fácil e assim todos nós vamos colaborar com a divulgação da doutrina espírita. Quero também lembrar que neste sábado, dia 8 de agosto, nós teremos a arrecadação da campanha de Fraternidade Alta de Souza. Então, das 15 às 16h30, nós teremos os nossos amigos Sérgio e Fabiana, que estarão lá aguardando para as arrecadações. Então, não é necessário sequer sair do carro, podemos colaborar com mantimentos, roupas, calçados, produtos de higiene e limpeza. Contamos com vocês, repetindo, sábado, das 15 às 16h30. Queridos amigos, vamos então juntos elevar o pensamento a Deus para que possamos receber do mais alto aquilo que necessitamos em termos de paz, de luz, união, harmonia, fé, esperança, alegria. Iniciemos os nossos trabalhos, a nossa atividade, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje, por ser quinta-feira, nós vamos abordar trechos, itens de 3 obras espíritas. O livro Fonte Viva, de autoria de Emmanuel, ditado a Francisco Cândido Xavier, o livro Evangelho segundo o Espiritismo e, por fim, o livro dos Espíritos. Vamos, então, abrir a atividade de hoje com a leitura da lição de número 109 do Fonte Viva. A lição tem por título A Exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. João 2:25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco,
instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Para falar-nos a respeito desta lição de hoje, a exemplo do Cristo, vamos chamar então João Firmino, que dará sua contribuição. O meu boa noite a todos que sintonizam conosco neste momento através dessa live para falarmos do Evangelho de Jesus, seus ensinamentos, seus feitos, a sua importância no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós observamos através da leitura que a Vânia fez, na fala de Emmanuel, através do querido Chico Xavier, e nós observamos no texto lido que todos que estiveram ao lado de Jesus, ao lado do Cristo, naqueles momentos iniciais em que o Mestre viera nos trazer os preciosos ensinamentos que consumou no cristianismo. E o trabalho que Jesus deixou para nós, a sua mensagem, e trabalho esse o qual ele contou com a colaboração desses nossos irmãos que a Vânia citou muito bem, Pedro, Zaqueu, Judas, Madalena e outros vários que fizeram parte, Tomé, que fizeram parte, eu diria, da sua equipe, daqueles espíritos que estiveram nesses momentos inesquecíveis para todos nós, que foi o período do cristianismo nascente, a boa nova do Cristo, que consumou-se no cristianismo após o seu desencarne, porque até então era o trabalho, a mensagem naqueles primeiros anos iniciais do carpinteiro de Nazaré, do homem de Nazaré e etc., né? Mas isso prova para todos nós que não somos ainda espíritos puros, perfeitos, mas somos perfectíveis. Estamos a caminho de atingirmos a perfeição crística, mas temos que trabalhar. Isto só será possível com o trabalho. E é um trabalho árduo, um trabalho gratificante, um trabalho essencial, mas é preciso que conscientizemos-nos que ainda somos espíritos falhos, cheios de erros, erramos muito. Por quê? Porque se aqueles a quem o Mestre contou, aquele a quem ele os convidou para estar com
ele ali lado a lado, dia a dia, na implantação da sua mensagem, essa mensagem essencial do amor. Então, eles eram espíritos impuros, espíritos imperfeitos, como todos nós somos até hoje, mas estamos em via da perfeição. E estamos hoje com a graça da promessa que o Cristo nos fez de nos enviar o Consolador, que está aí personificado na doutrina espírita, onde os imortais vêm dando todo o suporte para nós, para que possamos lapidar-nos, burilar-nos e tornarmos-nos, com o passar dos tempos, com o passar dos anos, com um trabalho de conscientização, de dedicação, aquele diamante burilado. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas não nos faltam auxílio, não nos faltam exemplos, porque temos aqui encarnado vários que são amigos, são espíritos, são irmãos, que estão nos dando exemplo diuturnamente. E contamos com os desencarnados. E temos o maior de todos, que é o Mestre querido Jesus, que está 24 horas, eu diria, por dia, segundo o nosso cronograma terrestre, atento, responsável, vigilante e esperando muito, muito de todos nós. Porque se assim não fosse, o Mestre não teria vindo até nós, passar por tudo que passou, para, a troco de nada, simplesmente para mostrar para todos nós que Ele era o bom, que Ele era o poderoso. Não, Ele fez isso por amor a todos nós, seus irmãos queridos, e os quais Ele tem pressa que nós evoluiremos, que nós cresçamos, que nós atingiremos os níveis evolutivos a ponto de fazermos tudo o que Ele fez e muito mais ainda. Porque a nossa evolução como espíritos eternos também é eterna. Que Jesus nos abençoe. A Vânia voltará. Amigos, dando prosseguimento, nós faremos uma leitura de um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu gostaria só de fechar, a lição do Fonte Viva, em que mostra-nos que não devemos ser tão severos no julgamento, porque todos nós ainda somos passíveis de erros, e nós só podemos trabalhar em equipe quando conseguimos ver o que o outro tem de melhor a oferecer. Se todos nós temos o nosso lado sombra, temos também o nosso lado luz. Trabalhemos com a luz, é a única maneira de seguir adiante, de fazermos com que o planeta todo avance. Meus irmãos, agora a leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. João e eu escolhemos para a noite de hoje o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, palavras de Jesus. E nós vamos falar de um grande entrave na vida de todos nós, sem exceção. O egoísmo é o item 11, fica bem fácil de lembrar. É o item 11 do capítulo 11. E essa mensagem nos foi trazida por Emmanuel, em Paris, capital da França, 1861, há 159 anos. Portanto, Emmanuel, muito provavelmente, não dá para afirmar com certeza, mas
muito provavelmente é o mentor, né? Que foi mentor de Chico durante a passagem do nosso querido Chico na Terra, na sua última existência. Então, vamos falar um pouquinho do egoísmo? O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava mãos dizendo: que me importa? Disse mesmo aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixam que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra no coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabem a tarefa e o dever de extirpar este mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário, primeiro, expulsá-lo de vosso coração. Egoísmo, meus amigos. Emmanuel nos fala que ele é a maior chaga da humanidade. E eu diria que dificilmente o egoísmo anda sozinho. Ele anda de mãos dadas com o orgulho. E nós sabemos, porque a doutrina espírita nos esclarece, que essas são as duas maiores chagas da humanidade. O que são chagas? São feridas abertas. Mas nós sabemos que esta chaga, ela não é física. Portanto, não adianta passar um remédio, desinfetar a ferida, cuidar. Não. Ela é uma chaga moral. Portanto, exige de nós reforma íntima. O egoísmo, ele nos faz querer tudo para nós, nada para o outro. Portanto, o egoísmo acompanha de bem perto o ciúme, a inveja, e é um sentimento nefasto que certamente habita o coração de cada um de nós em maior ou menor medida. E é um obstáculo à felicidade. E por quê? Por que será que Emmanuel coloca o egoísmo ainda mais nefasto que o orgulho? Pelo simples motivo, está explícito no texto, que o egoísmo, ele é contrário à caridade. E nós sabemos, a caridade é a nossa via de salvação. O egoísmo, aliado ao orgulho e às nossas imperfeições morais, é a nossa via de perdição. Portanto, se nós vemos no egoísmo algo contrário à caridade, é por isso que Emmanuel
nos exalta a combatermos e que para isso é necessário coragem. E ele diz mais, sim, coragem, porque precisamos de mais coragem para combater o mal em nós do que no nosso próximo. Porque é fácil ver o mal no outro. A lição do Fonte Viva nos mostra isso. Que Jesus, a despeito de conhecer as imperfeições morais de todos aqueles que com ele conviveram, ele não deixou em nenhum momento de socorrê-los, de dar atenção, de auxiliá-los. E nós devemos fazer o mesmo. Como disse o João, não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Ou seja, estamos fadados à perfeição, não à perfeição absoluta, que só a Deus, nosso Pai Criador, pertence, mas a perfeição possível a uma criatura. Isso, como João disse aqui, é uma perfeição relativa, a que podemos, de fato, atingir. E no texto há uma comparação entre Pilatos e Jesus, dizendo que Pilatos é o símbolo do egoísmo e Jesus, o símbolo da caridade. Legando-nos, Jesus, uma lição imorredoura, eterna, de amor e de luz. Ao passo que Pilatos, que sabia que Jesus não merecia tão dura pena, mas ele pensava egoisticamente que, politicamente, que ele não poderia decidir sobre aquilo, tanto que ele empurra para o povo que Jesus fosse aclamado ali pela multidão, pois Pilatos sabia que no feriado de Páscoa poderia, pesquisando a opinião lá pública, um prisioneiro poderia ser libertado. Então, o que Pilatos pensou? Ora, vou colocar Barrabás, que reconhecidamente é um homem de má índole, o povo vai escolher Jesus. E tal não aconteceu, não é verdade? E sabemos como as coisas se deram. Mas, meus amigos, Emmanuel vai mais longe, dizendo que o egoísmo, ele é a lepra do coração humano, uma figura forte. Porque a lepra, como era conhecida na época de Jesus, hoje ela é mais conhecida como hanseníase. Entretanto, a lepra, ela devora, ela vai deformando. E aí é essa imagem forte que Emmanuel nos traz para que possamos fazer a devida reflexão. O egoísmo nos faz deixar de auxiliar o próximo. Ah, por que eu vou ajudar? Não, eu tenho que pensar em mim, na minha família. Ah, mas será que aquela instituição é idônea? Isso são desculpas, são muletas para não ajudar. Ajudemos primeiro, perguntemos e pesquisemos depois. Esta é a mensagem da noite. Reflitamos que nível de egoísmo temos em nós. Esse é o nosso verdadeiro alvo. Orgulho, mas sobretudo egoísmo, querer tudo para nós. Enquanto estivermos neste pensamento, nós estamos perdendo. Vamos lembrar da oração de São Francisco de Assis? É dando que se recebe. Então, enquanto nós nos chafurdarmos no egoísmo ególatra, nessa questão de centralizarmos tudo em nós mesmos, no máximo na nossa família, num círculo estreito de amigos, estamos indo na contramão da vida. Aproveitemos as oportunidades que a vida nos oferece.
Deus está sempre nos testando, colocando pessoas, é aquela pessoa lá no semáforo, vendendo um bombom, vendendo uma balinha. Às vezes um adulto, né? Crianças também é muito difícil, é muito triste ver crianças no semáforo. Mas às vezes um adulto, às vezes um pai de família desesperado, vendendo. E a gente faz o quê? Fecha a janela. Então vamos pensar, meus amigos, se nós temos, por que não vamos ajudar? Não é verdade? Aqueles que vendem panos de prato também no semáforo, o que a gente puder ajudar, o que estiver ao nosso alcance, façamos. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Vamos refletir, meus amigos. A doutrina espírita é a doutrina do amor, mas também da lógica, da fé raciocinada. Façamos a nossa parte. Somos inteligentes, queremos o melhor para nós. Então, vamos agir com prudência, vamos agir com amor, vamos praticar a caridade e vamos travar um combate, o melhor combate de todos, que é o bom combate. É o combate de verificar em nós o nosso nível de egoísmo, o nosso nível de orgulho, de vaidade, de inveja e tantas outras imperfeições morais que ainda moram conosco. Mas, como o texto anterior nos fala, Jesus sabe disso tudo, mas Ele espera a nossa reforma, para que possamos, repetindo o que o João falou, para que possamos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos então agora para a questão do Livro dos Espíritos. Eu vou chamar o João para ficar ao meu lado, para debatermos juntos. Pode vir, João. É a questão de número 550, que diz assim: qual o sentido das lendas fantásticas segundo as quais certos indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás em troca de favores? Quem nunca ouviu falar de pessoas que venderam a alma ao diabo? Não é verdade? É corrente isso. Mas existem livros, filmes, então fica assim no imaginário popular que a pessoa realmente assinou um contrato vendendo sua alma para adquirir riqueza, poder, ou às vezes um grande amor perdido, enfim. Nós ouvimos essas coisas mesmo, até hoje, mas no passado era muito mais presente. E Kardec indaga aos espíritos se essas lendas fantásticas, se elas têm algum sentido, se de fato alguém, não é, vende a alma a Satanás, ao diabo, será que isso existe? Olha o que os espíritos nos respondem. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral, e o vosso erro é tomá-los ao pé da letra. Essa é uma alegoria, que se pode explicar assim. Olha só, é uma alegoria, não existe assim, tomado ao pé da letra, que vai assinar um contrato, que você vende a sua alma, porque se nós vendêssemos a nossa alma ao diabo, então seria dele para sempre, e onde a lei do progresso? E onde a lei de amor, de justiça e de caridade? O progresso é infinito, então não faz o menor sentido, mas vamos ler mais um pouquinho. Então, essa é uma alegoria que se pode explicar assim: aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência. Renuncia à missão que recebeu e às provas que deve sofrer nesse mundo, e sofrerá as consequências disso na vida futura. Nós poderíamos até ler mais, a resposta é um pouco mais extensa, entretanto, o tempo nos pede rapidez aqui. Então, o que é que eu vou pedir para o João comentar um pouquinho sobre essa questão que acabamos de ver.
tem mais uma. Faça as duas, a gente comenta. Isso. Então, o João está sugerindo que eu faça a outra questão, que ela é bem curtinha. Diz assim, 551. Um homem mau, com o auxílio de um espírito mau, que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? Olha só, interessante essa pergunta. Muita gente acredita nisso. Ah, aquela pessoa me odeia. Ela é uma má pessoa. Então ela vai pedir aos espíritos que vibram na mesma frequência dela para me fazer mal, esse mal vai me atingir. É isso que nós pensamos. E olhe só o que os espíritos respondem. Será que um homem mau pode fazer mal ao seu próximo com o auxílio dos espíritos? Resposta numa linha, eu diria meia linha. Não. Deus não o permitiria. Olha só. Então, por que as pessoas acreditam que o mal vai lhes atingir? É o medo, meus amigos. A frequência do medo nos faz ficar sugestionados. Então, tiremos essa ideia da nossa cabeça de que alguém fez um trabalho, pagou para os espíritos fazerem mal. Se nós vibrarmos no medo, na insegurança, termos mais fé que alguém pode nos fazer o mal do que Deus nos fazer o bem, de fato, a nossa fé realmente está muito vacilante. Vou pedir ao João para comentar um pouquinho. João? A doutrina espírita é uma doutrina da verdade, do consolo, do esclarecimento e, sucessivamente, da libertação. Nós tivemos anteriormente a mensagem do Evangelho falando-nos do orgulho, do egoísmo, e normalmente o orgulhoso é egoísta. E sendo orgulhoso e egoísta, automaticamente o indivíduo é um avarento. E a doutrina espírita está, através da sua literatura, inúmeras obras, inúmeros médios que estão aí nesse intercâmbio direto e positivo com os espíritos desencarnados, mas os trabalhadores de Jesus, e através de Jesus sintonizados, ligados com o Pai. É lógico que os espíritos interferem na nossa vida. No próprio livro dos Espíritos tem uma pergunta que às vezes eles interferem muito mais do que nós possamos imaginar. Mas essa interferência, ela acontece porque nós falhamos, nós permitimos, nós entramos numa faixa negativa, numa faixa sombria, e aí, se eu estou numa faixa positiva, se eu estou trabalhando no bem, se eu estou estudando o Evangelho de Jesus à luz dos bons espíritos, se eu estou praticando a caridade dentro das minhas possibilidades, o que eu vou atrair para mim? Espíritos bons, espíritos na mesma faixa vibratória, que querem fazer o bem, que querem melhorar, que querem libertar-se. Agora, se eu começo egoisticamente, orgulhosamente, né? Dentro de, como eu falei, de uma prática, de uma convivência avarenta, querendo tudo de melhor para mim, o que eu puder pegar e deixar que o meu próximo se vire, o problema é dele, aí eu vou atrair espíritos negativos, eu vou criar em torno de mim uma atmosfera obscura, pesada, negativa, com todos os ingredientes possíveis e passíveis de os espíritos inferiores
entrar em contato comigo e influenciar-me nessa faixa negativa. Mas se eu estou bem, amorosamente ligado nas esferas superiores, eu vou estar conectado com o Mestre Jesus e através do Mestre com o Pai. Então, Deus, que é o Supremo Criador, como diz alguns irmãos, o Supremo Arquiteto do Universo, né? Essa frase é muito usada pelos nossos irmãos da maçonaria e tem muito sentido. Deus está atento, vigilante para com todos nós, seus filhos amados, prediletos. Graças a Deus. Queridos amigos, o tempo já se faz tardo, então vamos encerrando, agradecendo a companhia de cada um de vocês, vibrando amorosamente e assim vamos elevando o pensamento, nos sintonizando com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, endereçando a nossa prece a ela, nossa querida Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Graças a Deus. Até a próxima, amigos queridos. Uma noite abençoada. Um abraço do João Firmino, meu, Vânia e da minha mamãe, Leonor. Fiquem com Deus.